Prefeitura de Andradas segue com a manutenção das estradas rurais, viu? Na entrevista de hoje, nós vamos receber, né, o vice-prefeito Estivanin, que vai detalhar os trabalhos da Secretaria de Obras, que recentemente, né, atenderam a Serrinha, o bairro dos Lobos, Córrego Fundo, né, diversos bairros da zona rural, e vai comentar os impactos positivos para os moradores e produtores rurais da nossa zona rural da cidade de Andradas. Bom dia, vice-prefeito Estivanin, bem-vindo à Nova Brasil, viu? Bom dia, Felipe, bom dia, equipe da Nova Brasil, bom dia ao público que nos ouve, à população. Muito importante essa oportunidade que você nos dá para colocar a população a par do que está sendo feito e do que se pretende fazer em relação às estradas, à zona rural de Andradas. Tá certo. Estivanin, fala pra gente, né, eu tenho acompanhado, né, eu acompanho o senhor pelas redes sociais, também pela prefeitura, o trabalho que vocês têm feito na zona rural de Andradas, principalmente nas estradas, né, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que a zona rural de Andradas, ela é muito extensa, né, vice-prefeito, então, assim, as estradas, elas acabam, uma hora é a chuva que atrapalha demais, outra hora é a poeira, né, mas vocês têm feito, né, um trabalho, né, vocês dividirem as equipes. Eu gostaria que o senhor falasse, né, sobre esse trabalho que vocês têm feito na zona rural de Andradas, principalmente nas estradas. Perfeito, Felipe. Andradas tem aproximadamente 1.300 quilômetros de estradas rurais. Nós temos, estima-se que temos 2.500 famílias morando também na zona rural. Nós estamos procurando fazer um trabalho, o setor de obras em especial, um tanto quanto preventivo e um tanto quanto mais definitivo, com programação de trabalho. Então, nós estamos procurando, na parte da execução, fazer um alargamento das estradas para reduzir riscos de acidentes, para melhorar a mobilidade, um trabalho de base, né, de inclinação, desnivelamento adequado para a saída de água. Nós estamos procurando fazer um trabalho bem sustentável do ponto de vista de tempo. E seguindo uma programação. Nós não temos recursos suficientes para montar, por exemplo, 4 equipes. Às vezes você tem 3 patrols disponíveis, até 4, mas você não tem caminhão-pipa, você não tem outros recursos, então a gente vai distribuindo conforme possível. Mas a gente procura disciplinadamente seguir uma programação para evitar esse deslocamento excessivo de máquinas de um lado para o outro da cidade, que acaba custando alto e acaba tornando ineficiente o trabalho e acaba também desmotivando até a própria equipe, porque começa um trabalho e não termina, é desmotivante para todo mundo e ruim para a população. Então a gente procura fazer um trabalho mais planejado, organizado e também disciplinado no sentido de seguir uma programação. Com certeza, né, Estivanin? E como é que a Secretaria de Obras prioriza as localidades que recebem a manutenção primeiro? Nós dividimos, né? Nós temos a cidade naturalmente já dividida em algumas regiões e nós pegamos os trechos com maior movimentação, as chamadas mais estradas primárias, vamos fazendo. Nós já fizemos a região dos Lobos, já fizemos a Serrinha, subindo ali da estrada da MG 455 até pelo Felisberto, fizemos o Tanque, estamos fazendo a Serrinha do lado ali do Estela, né, Cachoeira do Estela, aquela região ali. Sim. Fizemos o Belvedere até a Estrada de Poços. Nas outras, fizemos a Serra dos Lima até a Barra também. Logicamente que já faz algum tempo que a gente fez, porque nós estamos rodando todos os espaços da cidade, mas gradativamente nós vamos fazendo, priorizando aquelas, se emergencialmente nós temos que atacar algum ponto, a gente usa uma máquina, outra equipe e tenta fazer também de forma mais emergencial, mas seguindo uma programação. Na sequência, nós pretendemos fazer a subida ali dos Pinheirinhos, Pico do Gavião e depois outras regiões da cidade, a depender da disponibilidade de recursos.
Com certeza. Eu sou uma pessoa que tô sempre na zona rural, viu, Chivaninho? Eu faço trilha, né? Vivo no meio do mato, como diz aí. E eu tenho percebido essa melhoria nas estradas rurais de Andradas mesmo, né? Na semana passada nós estivemos lá na Serra dos Limas, né? Para acompanhar o dia de negócios lá. Eu vi as estradas estão mesmo em boas condições, né? Tem a previsão de manutenção periódica, Giovanni, para garantir a conservação contínua das estradas rurais. Eu acho que essa questão, né, agora a gente está sofrendo a seca, né? Isso prejudica o trabalho de vocês? Como é que funciona isso? Tanto a seca exagerada como nós temos, quanto as chuvas também exageradas, como nós tivemos no final do ano passado, atrapalha. Sim. A seca, por exemplo, se você você faz um nivelamento das estradas, a chamada patrol, né, que passa, e não chove, logo em seguida, com o trânsito, ela começa a formar costela, começa a formar buraco, então rapidamente você tem que atuar. Então a seca também atrapalha. Então nós também precisamos de caminhão-pipa. A patrol só trabalha bem se ela tiver um caminhão-pipa umedecendo a estrada. E às vezes você não tem recurso, às vezes você tem um caminhão disponível, um segundo com a MARP, mas nós estamos em busca de reforçar a estrutura de máquinas nossas. Esse é um trabalho constante que nós fazemos na administração. Mas a gente está trabalhando com um caminhão-pipa associado à patrol, de forma que a gente possa fazer uma pista bem nivelada e bem assim resistente para as chuvas que vêm, né? Sim, para o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, a gente colocou aqui, Chivaninho, as imagens, né, de como estão ficando aí as estradas rurais da cidade de Andradas, né? Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pode acompanhar as imagens, né? Felipe, posso fazer uma observação em relação a isso? Eu não sei se você vai falar sobre pavimentação, mas esse alargamento de estradas, esse nivelamento que a gente está fazendo, primeiramente, nós precisamos muito do apoio do proprietário rural, no sentido de ele permitir, por exemplo, o alargamento de uma estrada. Então, às vezes, a gente precisa inclinar os barrancos para evitar erosão, às vezes a gente precisa avançar um pouquinho, 1 metro, meio metro, dentro da propriedade dele, para que isso possa ser feito. Às vezes um alargamento das estradas, isso traz mais segurança para a população. Então a gente pede a colaboração desses proprietários. Se vai fazer uma cerca, se ela é necessária, recua um pouquinho, deixa lá uma faixa de 5 metros do eixo central até a sua cerca, para que a gente possa fazer um trabalho mecânico bem produtivo. Outro ponto importante que eu tenho que destacar, com esse trabalho que está sendo feito, eu recebo mensagens do pessoal, o pessoal me liga e tal, mas está havendo um excesso de velocidade do pessoal na zona rural. Isso traz um perigo enorme. Essas pistas não são para 80, 100 quilômetros e o pessoal está exagerando. Então eu quero aqui aproveitar a oportunidade para reiterar a responsabilidade de quem trafega por essas estradas para que andem com uma velocidade menor. É bom para o carro, é mais seguro e a mobilidade, e o tempo não vai ser maior do que era, porque as estradas estão boas. Sim. Então esse é o pedido que eu faço para aproveitar o trabalho que está sendo feito. Com certeza. E sem contar, né, Chivaninho, que principalmente essa aqui que une a Serra dos Limas ali, tem bastante o pessoal que anda de bicicleta e os peregrinos que fazem o caminho da fé, né, vice-prefeito? Muito bem lembrado, Felipe. Ali você passa, se você... gente toda hora, né, ali eu vejo. Muita gente, a gente tem que ter o cuidado com os peregrinos, porque a gente coloca eles em risco, o tráfego é muito alto, então nós temos que andar numa velocidade controlada, ainda mais com poeira, né, que também tira a visibilidade. Sim. Certo? Então, com certeza. Foi bom você ter falado, porque nós temos que proteger os peregrinos. Com certeza. Como que a prefeitura monitora, Chivaninho, a qualidade das obras realizadas nas localidades atendidas? O senhor tem acompanhado aí, né, junto com o secretário de obras, como é que funciona como é que o senhor monitora a qualidade das obras? Primeiramente, a gente discute muito o setor de obras, o nosso secretário, o Dandan, Vanderlei Dandan, o Leandro,
nós discutimos muito a melhor forma de fazer o trabalho, mas eles são bastante experientes nisso também. E temos uma equipe de operadores de máquinas e caminhões excepcional. Então o trabalho o pessoal já sai sabendo o que tem que ser feito, como fazer, uma equipe muito boa, tecnicamente falando. E eu também vou sempre inspecionar e ouvir moradores da região, ouvir os proprietários, para também ver a percepção deles como está. Então é um trabalho que tanto a equipe de obras faz, quanto a gente também, na função de vice, executa para garantir que a qualidade seja adequada. Certo. Uma coisa bacana que foi feita agora nessa gestão da prefeita, Estivani, que eu vi na prefeitura, é essa questão das equipes, né? Então o pessoal consegue entrar lá no site da prefeitura e ver que tem as equipes trabalhando, né? Como é que foi feita essa divisão para atender? Porque a gente sabe que a zona rural ela é muito extensa, né? Então se tá num lugar, o outro tem que esperar um pouco, né? E hoje as pessoas estão tão impacientes, né, Estivani? Às vezes as pessoas não conseguem esperar, né, gente? Problemas em cidades todas têm, né? Qual cidade que não tem problema? Então, às vezes eu vejo, assim, muitas críticas, né? Até para quem forma opinião, né? Como a gente é jornalista, mas às vezes não entende e fica dando opinião. Como é que funciona essa questão das equipes trabalhando, a questão do tempo, né? Como o senhor diz, não está chovendo, né? Então eu acredito que para fazer um trabalho desse tem que ser com muita cautela, porque senão você acaba quebrando até o próprio equipamento, né? E se quebra uma máquina, tudo que é da prefeitura tem que ir para licitação, para conserto, e é 3 orçamentos, e aquilo demora, e a zona rural e a estrada fica lá, né, parada. Né? Fala sobre isso. Exatamente. Você tem uma condição ideal que a gente sempre imagina poder trabalhar um dia, e você tem uma condição real, né? A condição ideal seria que nós tivéssemos equipes, por exemplo, 4 equipes dividindo a cidade, região ali, Serra dos Lima, Campestrinho, Grama, Bom Retiro, aqui Boa Esperança, os campos, né? Se a gente tivesse 4 equipes com todo o conjunto de máquinas, sim, seria uma maravilha, né? Sim. A gente poderia até caminhar mais na linha da pavimentação. Mas, ora, é um caminhão que falta, uma máquina, uma patrol, um caminhão-pipa, nós não temos todos os recursos para isso. Então, nós temos que montar as equipes a depender do momento, a depender da disponibilidade de máquinas. Então, a gente procura otimizar, mas, como eu disse, seguir um planejamento de trabalho para que a gente possa fazer esse trecho onde a gente esteja da melhor forma possível. Com certeza, né? E lembrando que não é só a zona rural, né? Tem os trabalhos também que são realizados na cidade, né, Estivani? Como tapa-buracos, né? Outros trabalhos também desenvolvidos pela Secretaria de Obras, né? O setor de obras é muito grande, né? Se Sim. você pegar o elenco de serviços que ele presta para a população, é muito grande. Então ele precisa de equipes, muita supervisão sobre os trabalhos, muito planejamento, materiais. E a gente sabe que os recursos são escassos. Em qualquer área da gestão, seja ela pública ou privada, você trabalha com escassez de recursos. Ou é equipamento que falta, ou é mão de obra, ou é material. Faz parte. Então a gente tem que trabalhar buscando o máximo de eficiência e o mínimo de custo. Sim. Mas tem que trabalhar isso dia a dia para que possa atingir os resultados da melhor maneira possível. Com certeza. Estivani, existem planos para expandir o serviço de manutenção para outras regiões rurais de Andradas em breve? E sobre a questão asfálticas, né? Essa é sempre uma polêmica, né? Eu acredito que é da vontade, né, da prefeitura, do senhor, da gestão da prefeita, sempre asfaltar a zona rural, né, conforme dá. Existe algum plano, né? Como é que é feito esse processo, né? Eu vou asfaltar tal, vai gastar tal. Como é que vocês fazem isso? O Felipe, só para dar mais um número, nós fizemos mais de 20 pontes já nesse ano de reforma de pontes, só nos últimos 15 dias, 6 pontes nós fizemos. Então tem uma sequência, às vezes o pessoal tem uma ponte lá em estado ruim, o pessoal pede
para a gente fazer, quer que seja feito imediato, mas nós temos uma sequência de programação sendo feita, então a gente procura essa sequência. Como eu te falei, nós estamos terminando a região da Serrinha, aqui do lado do Estela. Depois nós vamos fazer aqui o Pinheirinho, o Caminho da Fé, basicamente, até o Pico do Gavião, que tem vários eventos ali. E depois a gente volta. Nós estamos fazendo também a região dos Lobos, nesse momento, uma segunda equipe. Depois a gente volta para terminar o outro lado da Serrinha e assim vai sucessivamente nos demais pontos. Em relação à pavimentação, é ótima a sua pergunta. Nós entendemos que a gente tem que ter um plano de pavimentação das estradas rurais, são 1.300 quilômetros, né? Sim. Nós temos que ter um plano de longo prazo. Esse plano tem que extrapolar, tem que ultrapassar uma gestão, uma administração. Então nós estamos na administração com a Margot nesse momento, mas virão novos prefeitos. E a gente entende que para você atingir resultados, você tem que ter constância. Então nós fizemos um plano de pavimentação de estradas rurais que extrapola a administração atual e entra nas próximas administrações. 1.300 quilômetros, nós fizemos um levantamento, nós temos em torno, chamadas estradas primárias. O que seriam as estradas primárias? Aquelas que interligam polos assim, econômicos, ou polos turísticos de grande frequência, ou bairros com alta concentração de população, tanto aqui na região mais baixa da cidade, quanto na região dos campos. Nós consideramos aproximadamente 120 quilômetros, que nós teríamos no primeiro momento. Nós dividimos esses 120 quilômetros, estabelecemos o primeiro lote, o chamado lote 1, que tem 12 quilômetros, aproximadamente 12,5, pegando os principais trechos de momento. Esse lote 1, a gente espera, a gente vai dar prioridade a esse lote 1, inclui aí a região que vai do Beloto, do final do asfalto do Beloto até a Serra dos Lima, a Serra dos Lima 1, aproveitando aquele asfalto, fazendo esse trecho, já estaremos atendendo um melhor acesso para a região da Gramínea, pelo menos até o cruzamento ali, para a própria região do Campestrim, Tirafogo, Correio Fundo, etc., por ali, e a própria Serra do Lima, então, e São José da Cachoeira, logicamente. O lote 1 complementa-se com o trecho entre ali o final da Mário Lanzani, o do asfaltamento ali da avenida, né, aquela de pista dupla, até o cruzamento ali onde se instalou a Ednos e tem a base da Ouro Verde, que depois vai para São Cristóvão, Óleo, São João da Boa Vista. Então esse lote 1 vai até a Ouro Verde e essa região que vai até a Serra dos Limas. Mais um pedaço ali da Barreira até o cruzamento daquela estrada que sai da Barreira em direção a Cooler, ali atrás. Então é mais um trecho ali. Esse é o lote 1. O lote 1, 12 quilômetros, nós precisamos de 12 milhões aproximadamente para fazer esse lote 1. Nós temos algum dinheiro já disponível de emenda parlamentar para fazer uma parte disso. E esse planejamento foi feito de forma que dá uma visibilidade de quanto recurso financeiro e recurso material, humano e tal, nós precisamos para avançar no asfalto. Então, é de conhecimento nosso, da administração, dos vereadores, e a gente espera ir obtendo recurso e executando esse lote 1 gradativamente, numa visão de longo prazo. O ideal, né, é a gente aprimorar esse planejamento bastante discutido com Câmara, com a administração. No meu entendimento, a gente tem que ter um plano de longo prazo com metas a serem cumpridas por cada administração. Independente de qual é o partido, qual é o lado político. Com certeza. Mas ter constância, aí o resultado aparece. Se a gente não tem essa meta, um faz um pouco mais, outro dá prioridade a outras coisas e a pavimentação da zona rural vai andando aos poucos, sem saber quando vai ser atingido, por exemplo, esses 120 quilômetros. Então, o plano é feito para que a gente possa
ter uma visão de que recurso a gente precisa, que meta a gente tem que cumprir em cada mandato, para que a gente, tendo constância, tendo continuidade, a gente consiga realmente dar condições para que tanto os moradores da zona rural quanto a parte econômica dela, seja no turismo, seja no agro, ela possa se desenvolver mais, maior segurança, maior acesso à saúde, à educação. Nós temos os alunos da zona rural e tudo mais, né? Então, o que a gente espera com o tempo é que cada administração possa assumir um compromisso de meta a ser cumprida para asfaltar a zona rural. Com certeza, Estivanin. Falando ainda sobre isso, a gente tem também o convênio com a AMARP, né? Isso também ajuda bastante, né, Estivanin? Gostaria que você falasse sobre isso. Perfeito, a AMARP nos ajuda bastante, ela utiliza um tipo de revestimento asfáltico, que é o chamado micro revestimento, e nós contamos com ela, temos que contar, ela pode nos ajudar muito. Mas a gente fez nesse planejamento que foi apresentado à Câmara, nós fizemos o estudo de custos, tanto da parte asfáltica mesmo, que é aquele revestimento asfáltico, quanto a parte de base, subbase, alargamento de estrada, a parte topográfica da estrada. E nós vamos buscar para cada trecho a ser feito, nós vamos buscar os melhores custos. Existe uma dependência. Se você pega, por exemplo, uma emenda parlamentar cujo projeto é obrigado a passar pela aprovação da Caixa Econômica, então ela tem algumas regras. Então você tem que usar o asfalto chamado CBUQ. Ele é um asfalto mais caro. Sim. Então é muito importante também, na ajuda que os deputados possam nos trazer, a gente tentar trazer as emendas de uma forma que possamos ter margem de manobra para contratar os menores custos de asfaltamento, que são tão bons quanto, e a gente possa fazer mais com menos custo. Essa é a ideia, mas justamente a AMARP é uma grande parceira nossa. Com certeza, né, Estivanin? Olha, a gente tem aí, né, os novos vereadores também, né? Se cada um conseguir aí 500 mil com os deputados, né, a gente consegue assaltar. Você falou que a gente precisa de 12 milhões, né? 12 milhões para o primeiro lote. Para o primeiro lote, né? Então, o ano que vem, ano de eleição, né? Vamos grudar aí nos deputados, né? Não importa de qual partido seja, pelo menos essa é a minha opinião. Pode ser da direita, pode ser da esquerda, pode ser do centro. Vindo o recurso, né, Estivanin, a gente não vai negar nada não, né? Então a gente tá aí, né? Unir as mãos em prol da população de Andrades. Estivanin, o papo tá muito bom, mas eu preciso encerrar, mas já fica o convite para o senhor voltar aqui mais vezes pra gente falar como é que tá essa questão da zona rural. Eu agradeço muito, tá, a sua participação aqui na Rádio Nova Brasil. O pessoal que mora na zona rural acompanha muito o nosso jornal agora pela manhã. O senhor é sempre muito, muito bem-vindo. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição. E você falou dos vereadores, nós apresentamos o projeto na Câmara Municipal e houve uma receptividade muito boa. Sim. Nós sentimos, eles manifestaram o apoio ao plano para que busquem verbas, eles estão dispostos a ajudar, então a gente está contando com os vereadores, com os deputados, todos eles, independente, como você disse, de qualquer linha partidária. Nós precisamos unir as forças para executar o máximo possível de pavimentação. Tá certo, Estivanin, tem certeza que se a gente dar as mãos, tudo vai dar certo, né, gente? 8 horas e 18 minutos. Estivanin, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nova Brasil. Eu que agradeço.